Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, e eu estou iniciando uma série sobre a jornada do perdão, ou seja, o poder transformador do perdão. Somente através do perdão é que a gente pode viver uma vida abundante, não é? Uma vida transformada, ter paz de espírito, né? E até mesmo ter saúde, né? Saúde emocional. É sobre esse tema que a gente vai começar a conversar. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Quem nunca teve essa experiência, né, de ser traído, de ser abandonado, não é? Muitas vezes de ser desprezado, muitas vezes de ser caluniado, não é? Ou muitas pessoas falaram mal de você, não é? E coisas assim desse tipo. Talvez você tenha sido perseguido dentro da sua própria família, como José, não é? Você tenha sido injustamente perseguido no sentido político, como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim, né, todos nós carregamos aí uma cicatriz, né? Porque quando a gente carrega uma cicatriz é porque a gente foi curado. Quando a gente carrega uma ferida é porque ela está aberta e a gente tem que procurar justamente a graça de Deus para que a gente possa justamente curar essa ferida, não é? Vamos para a palavra. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Na verdade, Jesus usa aqui uma palavra muito sábia, né? Uma palavra que ficou no crivo, que nos prendeu, certo? Ele está dizendo aí, você quer ser perdoado? Aí o vosso Pai Celestial só pode perdoar vocês se vocês perdoarem aqueles que lhes ofendeu, né? Então aí a gente ficou preso. Aí ficou essa palavra aí, prendeu, porque se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar, né? Agora a questão é o seguinte, eu sou falho, você também é falho, e Deus perdoou todas as nossas falhas, não é? Ou seja, aí é um relacionamento entre Deus e você. Então, se Deus perdoou, né, as suas falhas, não é porque você não perdoa as falhas, né, do seu irmão, ou do seu amigo, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu cônjuge, né, ou quem sabe até do seu filho, né, quem sabe até do seu patrão, não é? Ou seja, nós não somos perfeitos, né? E a pessoa que não perdoa, geralmente ela se acha que é perfeita, se acha que não tem falhas, porque muitas vezes é difícil a pessoa enxergar em si próprio e reconhecer que é também uma pessoa falha. No entanto, aqui, pessoal, Jesus ele colocou esse parâmetro, é um parâmetro aqui muito forte. Muitas vezes a pessoa ora, e enfim, até faz a obra de Deus, mas ela está com uma pendência espiritual, né? Essa pendência de falta de perdão abre uma brecha para Satanás, o inimigo das nossas almas, o miserável. Ele vê toda a situação, né, pregressa da nossa vida e ele procura ali colocar uma mecha. Mecha, para quem não sabe, o Matuto sabe muito bem, é quando você pegava um cabo de enxada e você abria esse cabo de enxada e colocava uma mecha, entendeu? Que era para segurar o cabo. Então, muitas vezes, do cabo de enxada no caso, muitas vezes o inimigo pega isso aí, ele se aloja, ele se vê aquela brecha, vê aquela porta e ele se apropria e se apodera daquilo ali, tá certo, pessoal? Então vamos nessa jornada do perdão conversar um pouco sobre isso aí, tá bom? Eu queria pedir para você, se possível, assinar o canal. Deixa eu ver aqui, organizar aqui que tá. Deixa eu subir um pouquinho aqui, ok, pessoal? Subiu, ok. Eu que mexo aqui com as coisas, matuto aqui mexendo com as coisas, ok, pessoal? Assine o canal e também não esqueça de ativar as notificações, tá bom? Ficaria muito agradecido se você fizesse isso aqui pelo canal, ok? Então, o que é o perdão e por que ele é importante na nossa vida? O perdão é isso mesmo, é deliberadamente você perdoar o culpado, não é? É porque você está sendo vítima, não é? Então é deliberadamente você perdoar. Então isso requer renúncia, requer você, como se diz assim,
deixar o orgulho de lado, não é? A prepotência de lado, a raiva, o ódio, a ira, e aí por aí vai, é um balaio de gato, entende? Você deixar tudo isso aí, você tem que ter disciplina e amar a si próprio, não é? Ou seja, porque a falta de perdão, essa jornada de perdão, é algo que... Por isso que eu estou dizendo assim, jornada de perdão, do perdão, porque é um caminhar, entende? É um processo que você vai passando, que você vai, enfim, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? É um processo. Esse processo, ele pode ser um processo a médio prazo ou a longo prazo. Agora, claro, a gente tem que reconhecer, pessoal, que a gente está sendo atingido, né, em certas áreas da nossa vida, e a gente tem que ter a humildade para seguir esse caminho da jornada do perdão. Paulo diz lá em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente como Cristo vos perdoou, né? Ele está falando ali justamente dessa questão de você perdoar geral, entende? Você fazer uma faxina geral e pegar essas questões aí e resolvê-las, né? Ou seja, ele fala ali no final, como Cristo vos perdoou, né? Então, como foi que Cristo nos perdoou? Ele se sacrificou por nós, né? Então, perdão é um sacrifício, é um sacrifício que você faz, porque quando associa o perdão de Cristo às nossas transgressões e às nossas falhas, claro, logo a gente entende que houve um sacrifício para que nós pudéssemos alcançar o perdão. E está justamente aí o problema, né? As pessoas não querem se sacrificar, as pessoas não querem renunciar para perdoar o próximo. Os benefícios do perdão, eles são assim, são muitos, né? Paz, tranquilidade, cura das feridas emocionais, eliminação de sintomas como angústia, amargura, estresse, depressão, ansiedade, o que mais? Às vezes até problema de sangue, problema de diabetes é causado pelo emocional. E o benefício maior é que se eu tenho essa dádiva de perdoar o próximo, eu tenho a dádiva de receber o perdão de Deus. Quando eu recebo o perdão de Deus, eu recebo refrigério na minha alma. Meu coração ele fica lavado, limpo diante de Deus, porque eu fui capaz de deliberadamente liberar esse perdão. Então o perdão, ela é uma troca, né? Ou seja, eu dou e eu recebo. Muitas vezes você nem recebe o perdão do outro, mas você recebe o perdão de Deus. Então essa pendência tem que ser resolvida porque você tem que estar de bem com Deus, entende? Agora, quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse, na verdade não é como se estivesse, está de mal com Deus, porque a gente não está, não é, alinhado com aquilo que Ele nos ensinou, com aquilo que Ele nos determinou. Eu já vi pessoas dizer assim, oxe, eu não sou Jesus para perdoar não, rapaz, eu não sou Deus não. Não é a questão, não é essa questão. A questão é o que Ele deixou, o que Ele determinou, o que Ele ensinou para que nós pudéssemos viver. Perdoar é fácil? Perdoar nunca foi fácil. É uma coisa dificílima. Só sabe a dor quem carrega ela, entende? Mas alguém já dizia assim, que você, em questão dessa questão do perdão, você olhe para você e veja as cicatrizes, porque a gente não esquece, né? Eu, graças a Deus, tenho esse problema de esquecimento. Eu me esqueço das coisas ruins, me esqueço das pessoas que já me traíram, das pessoas que me ofenderam, das pessoas que... Eu tenho essa capacidade, mas tem gente que não tem. É complicado essa situação, essa história, esse histórico de vida, não é? Tem pessoas que não conseguem, por mais que ela conheça a Bíblia, por mais que ela conheça a Deus, mas elas sentem essa dificuldade, né? Esse trauma na vida dela. Ela sente essa dificuldade de liberar o perdão, né? E muitas pessoas até
não quero escutar sobre isso não quero que fale nem sobre isso, sobre esse assunto, entende, pessoal? Então isso é uma situação que eu estou falando aqui, que ela é muito melindrosa e muito complexa, certo? Mas a ordem está dada, a palavra está aqui justamente falando o seguinte, né? Olha aí, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E ele é bem taxativo. E se não perdoar, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Jó, ele diz lá parece que é 5:2, ele diz assim: o ressentimento mata o insensato, entende? A jornada do perdão é o seguinte: quando você não perdoa, é como se todo dia você estivesse tomando uma dose de veneno, entende? E o outro tá lá, vivendo a vida dele, tranquilo, seguindo a vida dele, e você tá aí, se matando, não é? Aí a pergunta que você faz é: o que é que está me matando? Né? É o ódio, né? A ira, ressentimentos que você carrega. Então não seja uma pessoa insensata, né? Uma pessoa insensata é uma pessoa que não analisa as coisas, entende? O sensato não, ele analisa: poxa, isso está me fazendo mal, então eu vou tirar da minha vida. E ele vai procurar resolver aquele problema da melhor forma. Já o insensato não, ele sabe que tem que fazer, mas ele não faz, por orgulho, né? Enfim, aquela coisa toda. E muitas vezes ele diz assim para ele mesmo: eu vou me humilhar diante de fulano, eu vou me sujeitar a fulano, você não sabe o mal que ele me fez. As pessoas usam de todo tipo de argumento para não liberar o perdão. Por isso que eu digo a vocês: o perdão, ele é uma jornada, não é? Cadê meu livro? Meu livro Superação está aqui, ó. Nesse livro aqui eu falo sobre a questão do perdão, né? Vou deixar o link aqui embaixo, tá certo, pessoal? Porque o perdão, na verdade, é uma jornada, tá certo? E você tem que percorrer essa jornada para você ter qualidade de vida, né? Para você ter um relacionamento melhor, né? Porque, pessoal, a falta de perdão influencia até no nosso relacionamento. Porque se eu não estou bem emocionalmente, se eu carrego uma raiz de ira, né, no meu coração, isso vai repercutir, entende? Nós somos energia, é verdade, é algo que as pessoas até ignoram. Isso não é nada de como se diz, de espiritualista ou coisa desse tipo, aquela coisa toda, não, mas nós somos energia, certo? O nosso pensamento é força, é energia também, isso é claro, vida espiritual, né? E muitas vezes a gente está emanando energias negativas que vêm, que estão alojadas no nosso coração. E isso é muito prejudicial para a nossa vida como um todo, entende? Por isso que a gente tem que trilhar esse caminho dolorido muitas vezes, né? Penoso muitas vezes, mas acima de tudo você tem que amar a si próprio e pensar em você, entende? E procurar esse refrigério, sabe? E essa força de Deus. Se você não procurar a força de Deus, você não consegue não. Qual é a pessoa carnal que vai conseguir perdoar o outro? Ele não consegue não, ele fala da boca para fora. Aquela palavra que às vezes assim: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está bem distante de mim. Então é a mesma coisa do perdão. Muitas vezes as pessoas falam de boca para fora, mas e o ressentimento que a gente guarda no nosso coração, não é? Está lá dentro e está prejudicando a nossa vida espiritual, não é? Trazendo um bloqueio. Você ora, mas é perda de tempo. Deus vai lhe ouvir. Aí você diz: poxa, o pastor está sendo tão radical assim. É quem diz, não sou eu, pessoal. Quem ensinou isso foi o Senhor Jesus Cristo, sabe? Então é essa palavra que ele deixou e tem que ser ela mesmo, não pode ter arrumadinho não, nem arrudei não, viu? É essa mesma palavra. No versículo, deixa eu ver aqui, eu estou com a palavra aqui, só um minutinho, pessoal. No versículo 12, Jesus diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Entende? Entendeu agora?
perdoa-nos as nossas dívidas. Eu devo. O que é dever? Você ser falho, cometer falha, cometer pecado, você transgredir, isso é dívida. Mas quando você pede perdão, Deus lhe perdoa, né? Mas aí depois ele disse, como também nós perdoamos os nossos devedores, entende? Então quem são os nossos devedores? Como eu falei no início, são aqueles que falam mal de você pelas costas, aqueles que lhe desejam mal, aqueles que lhe amaldiçoam, aqueles que fazem mandinga nas encruzilhadas, nas matas, lhe desejando que você morra, que você adoeça, que você tenha conhecimento, né? Eu mesmo tenho conhecimento de uma pessoa que fez um negócio, né, para mim, isso faz muitos anos, colocou um bilhete na boca de um sapo e costurou a boca do sapo, foi. Meu nome é Marcos Rosa e eu me lembro que eu mandei um recado para a pessoa, foi, diga a ele que, aí escrevi no papel o nome completo, foi, diga a ele que eu tirei, né, eu tirei da boca do sapo que ele colocou, e se ele for colocar de novo, diga a ele que bota o nome completo, viu? Porque quem é maior, Deus ou o diabo? Eu tenho essa consciência, pronto, acabou. Entende, pessoal? E é isso que acontece. Pessoas que lhe desejam mal do nada, né? Pessoas que não vão com você do nada. E muitas vezes você é vítima, não é? De pessoas que falam mal de você pelas costas, que você nem sabe o que estão falando. Mas você tem que perdoar pessoas que você nem sabe que tem que perdoar. Sabe? Fazer uma oração de sabedoria profunda, de intimidade com Deus. Muitas vezes eu faço esse tipo de oração. Meu Deus, eu perdoo aqueles que, enfim, me ofendem ou me ofenderam ou estão me ofendendo, que eu nem tenho conhecimento. Não entendo o que eu estou querendo dizer? Você não deve ser aquele patinho na lagoa, não. Você tem que saber que você tem inimigos. Infelizmente, é a verdade. Tem inimigos e que você está aí, mas que você nem sabe, mas tem gente tramando para derrubar. Para derrubar a sua concorrência, derrubar a sua empresa, roubar o seu casamento. Já tentaram fazer isso ou coisa semelhante. Entende, pessoal? Pessoas que lhe invejam, pessoas que têm 10 vezes mais do que você, mais desejo que você tem. É feito na bote e acabe, não é? Na bote tinha uma vinhazinha desse tamanho, lá o rei colocou o olho em cima, entende? E é isso que a gente vê por aí, sabe? São casos e causos, né, pessoal? É verdade. Jesus, certa vez, perguntaram a ele o seguinte, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Aí ele não sabia, não é? Jesus disse 7 vezes. Não, Jesus disse 7 vezes 70. Mas aí muita gente interpreta que é durante o dia, num dia só, numa semana, num mês, sei lá, num ano. Ou seja, é infinito. Não tem gente assim que diz assim, eu já perdoei fulano. Oxe, não perdoou mais não. Ele não merece. Você já ouviu falar isso? Então muitas pessoas usam esses argumentos. Porque por trás dessa jornada do perdão sempre tem os argumentos. Sabe? Eu não vou perdoar porque ele não merece. Ela não merece. Não vou perdoar porque ele fez isso, ela fez aquilo. E os argumentos vão impedir você de viver a bênção, né? Aí você vai continuar doente, vai continuar depressivo, vai continuar com gastrite, com azia, com insônia. Uns comem demais e engordam, e outros emagrecem demais. Tudo isso porque é isso mesmo que eu estou falando. O coração, né? O sentimento da pessoa está desalinhado. Está desequilibrado, entende? E aí repercute no físico, no emocional, repercute nos relacionamentos da pessoa. Mas a pessoa não quer trilhar o caminho da jornada do perdão, fazer o quê? Em Hebreus 8:12 tem um versículo muito importante assim: eu perdoei as suas maldades e todos os seus pecados. E também você já ouviu falar naquela questão dessa jornada do perdão, no auto-perdão. Tem a questão do auto-perdão, que é justamente a pessoa perdoar-se a si mesmo. Você sabia que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar a si mesmo? Tem. Eu já lidei muito com isso, com essa questão aí, a gente que já trabalha, né, há mais de 40 anos aí com as pessoas, tem pessoas que elas já chegaram até a falar assim, dessa forma.
Deus não perdoa não, porque o que eu fiz foi muito ruim, foi. Essas pessoas, elas não têm a consciência da graça, não é? Já tem pessoas que abusam demais da graça, né? Ou seja, ele erra hoje, pede perdão. Amanhã comete o mesmo delito, aí pede perdão. Depois aí já é abuso, já está abusando, já não tem consciência, não é? Ainda não caiu a ficha da questão espiritual, né? Mas essa questão aí, pessoal, viu? Então, se você tiver uma malquerência com alguém, o caminho que você tem que seguir é o caminho do perdão, para que você possa ter, claro, a bênção da reconciliação com Deus, certo? E saiba que a falta de liberação de perdão vai lhe tolher, vai lhe bloquear no sentido espiritual, na questão do teu relacionamento com Deus. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? É como se ficasse um teto de ferro, como diz a Bíblia. Ou seja, você ora, mas a oração não sobe, a resposta ela não vem, tá certo? Então é muito importante a gente se conscientizar disso, né? E trilhar esse caminho, o caminho, a jornada do perdão. Veja o que Pedro diz aqui, 1 Pedro 3:9, ele diz assim, não devolvam mal por mal, nem insulto por insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança, não é? Não tem pessoas assim que ela retribui o mal com o mal. Não tem pessoas que dizem assim, fulano me insultou, tu não viu não o que foi que ele fez, o que ele falou, entende? E aí a pessoa guarda aquele ressentimento no coração. E Pedro diz assim, não devolva o mal por mal. Se alguém lhe fez mal, a natureza adâmica, ela diz logo, oxe rapaz, te vinga, isso mesmo. Ou às vezes ele diz assim, a natureza adâmica ou o inimigo, inventa agora uma história sobre essa pessoa, uma calúnia, uma mentira, entende? Sabe? E aí gera o que? Já viu aquele ditado que diz assim, que como se diz assim, quem semeia vento colhe tempestade, e pronto. Tem pessoas que elas não sabem lidar com um problema, para ser resolvido aquele problema. Então ela pega aquele problema e geram mais problemas ainda, entende? É tipo assim, como Pedro diz assim, olha, nem insulto por insulto, ou seja, se você foi insultado, provocado, coisa assim desse tipo, você não deve responder no mesmo nível, entende? Você pode até responder. Eita Jesus. Eita, deu um problema aqui na câmera. Espero que não tenha atrapalhado aqui a nossa conversa. Você pode até responder, mas você não pode responder no mesmo nível daquela pessoa. Você tem que responder no nível que a palavra ensina que você responda, entende, pessoal? Tá bom? Vamos ficando por aqui, tá certo? Eu espero ter ajudado a alguém. Compartilhe esse vídeo, porque vai ser bênção na vida de alguém, tá certo, pessoal? Eu nem sei se botei o microfone, que aqui eu faço tudo só e me enrolo um pouco, tá bom? Então essa é a jornada do perdão, tá certo? A gente ou se abre para perdoar, para ser perdoado, ou fica na pendência espiritual. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.